Amém. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Quais bênçãos um dia você buscou muito, muito, muito? Por exemplo, talvez para sua família, talvez na tua vida ministerial, talvez você sonhava em se casar e Deus cegou alguém, aleluia. Foi o meu caso. Talvez você sonhava ser papai e mamãe e um dia, poxa, aconteceu. Você teve a alegria de ter filhos. Talvez um dia você sonhou, poxa Deus, eu queria tanto que você me usasse. Eu queria tanto que um dia eu tivesse sendo um instrumento na sua casa. E de repente um dia os pastores se desafiaram e falaram, eu quero desafiar você a fazer parte do ministério. E você se envolveu em algum trabalho. Será que um dia o seu sonho foi ter o seu negócio próprio? Ou ter sua casa própria? E Deus te abençoou com essa vitória. Bem, eu queria que você parasse um minutinho e pensasse, qual foi uma bênção que um dia você desejou muito e você recebeu? Bem, eu acredito de coração que a maioria de nós aqui, se você serve a Deus já há um bom tempo, você tem testemunhos para contar, amém? Porque esse é o nosso Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. O nosso Deus é abençoador, Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Mas sabe, queridos, eu sei também que, talvez não todos, mas uma boa parte de nós que estamos aqui essa manhã, mesmo já tendo recebido uma bênção de Deus, uma vitória de Deus, em alguma dessas áreas que eu citei aqui, talvez você está aqui essa manhã dizendo assim, pastora, eu estou hoje aqui precisando de outro milagre. Eu estou aqui essa manhã precisando que Deus faça de novo. Essa manhã aqui, um dia eu orei para Deus, me dá meu filho. E Deus me deu um filho. E hoje eu preciso que Deus converta meu filho. Ele nasceu, cresceu e precisa ter uma experiência com Deus. Talvez você está aqui essa manhã hoje dizendo, pastora, olha, eu casei, realizei meu sonho. Entrei na igreja, montei a minha casinha. Mas, pastora, hoje eu estou aqui e eu preciso de um milagre no meu casamento, no meu relacionamento com o meu cônjuge. Talvez você se dedicou para fazer algo no ministério, servir a Deus, mas o tempo passou, as lutas vieram na igreja, porque, queridos, nós estamos aqui, não é no céu, a gente está na terra, amém? Quando eu era nova convertida, quando eu me converti, eu pensava que na igreja todo mundo era assim perfeito. Eu achava que todo mundo era assim, era compreensivo, era amoroso, era maravilhoso. Até que um dia eu percebi que Deus me ensinou que a igreja, na verdade, ela é um pronto-socorro. E assim como eu imperfeita estava lá, a igreja também estava cheia de pessoas imperfeitas, a caminho da perfeição, amém? Então às vezes você começou a trabalhar para Deus, trabalhar na igreja e ficou feliz, mas encontrou alguma barreira no caminho e tipo assim, pastor, hoje eu, preciso de força para continuar fazendo o que Deus me chamou para fazer. Para continuar o meu ministério, o meu chamado, não sei o que você precisa hoje. Mas eu estou aqui e eu quero que a gente vai transcorrer aqui numa história. Eu estou aqui para te dizer algo, eu quero ficar afirmando isso aqui ao longo da mensagem, que o Deus que um dia fez, vai fazer outra vez. O Deus que um dia fez na tua vida, te alcançou com um milagre, você que um dia experimentou a glória de Deus, eu estou aqui para profetizar que você vai experimentar de novo. E quando você precisar, você vai experimentar de novo. Porque essa é a nossa caminhada com Deus. Eu, falando da minha experiência, quando eu e o pastor Ricardo, nós tivemos nossas duas filhas. E eu sempre quis ser mãe de uma família grande. Queria ter muitos filhos. Mas meu marido disse, eu falava, eu quero 4. Ele dizia, eu quero 2. E aí nós tivemos as duas meninas. E a gente ficou muito feliz, porque a gente teve uma atrás da outra, né? Então a casa estava sempre cheia, alegre, aquela coisa toda.
Mas um dia nós chegamos no quarto das meninas e nós vimos que elas já estavam grandinhas. 4, 5 aninhos, não tinha mais bebê, né? Já estava ali, passando da primeira infância. E eu falei, Deus, eu queria tanto outro neném. Oh, Senhor, eu queria tanto outro neném. Oh, meu Deus, me dá essa bênção. Me dá essa vitória. E eu comecei a orar, né? Porque tem coisa que a gente às vezes não consegue convencer o marido, mas a gente pede para quem convence. A gente pede para o cabeça dele. E eu comecei a pedir, Deus, fala com meu esposo, convence ele e tudo. E ele contou que um dia ele chegou no quarto e viu a Maísa e a Bianca dormindo. E ele olhou e falou, gente, essas meninas já estão desse tamanho. E ele chegou, que ele sempre tem o costume de dar boa noite para os meninos, ir no quarto, beijar. Aí ele chegou no quarto e falou, amor, as meninas já estão grandinhas. Eu estou com saudade de ter um neném. Eu, aleluia, glória a Deus. E aí foi o que aconteceu, né? Deus abençoou. E aí veio o Ricardinho, que está ali atrás hoje. Veio o Ricardinho e eu fiquei muito feliz, porque eu já era mãe de 2 menininhas, quando a ecografia falou, é um menino. Ai, glória a Deus. Fiquei tão alegre, tão feliz. Foi uma gestação muito desejada. Eu falei, Senhor, o Senhor me agraciou com o menino, ele nasceu e foi bem mimado. Mas, queridos, aconteceu que quando o Ricardinho estava com 2 mesezinhos apenas, nós estávamos um dia em casa e eu vi que ele estava respirando diferente. Eu nunca tinha passado aquilo com as minhas filhas. E resumo da história, o Ricardinho ficou internado 1 semana no hospital e com crise de asma muito forte, mas depois eu tive que voltar mais uma vez no hospital, não resolveu. E quando eu voltei, ele já entrou direto, o médico quando viu falou, olha, ele vai ser entubado agora. Seu filho está sem conseguir respirar. Nós vamos colocar ele na UTI agora. Tiraram meu filho de mim, tão nenenzinho, 2 mesezinhos ainda amamentando. Pegaram ele, tiveram que raspar a cabecinha para fazer muitos exames. Entubaram e, queridos, ali estava eu no hospital e o médico falou, olha, é o seguinte, mãe, nós vamos fazer tudo o que nós podemos, mas eu não garanto que o seu filho vai sobreviver. Bem, você imagina, eu tinha pedido a minha bênção, eu tinha pedido ao Senhor um presentinho, né? Eu tinha pedido a Deus uma vitória. E, queridos, o Senhor havia me dado. Mas ali estava eu, precisando que Deus fizesse um milagre outra vez. Ele foi diagnosticado com bronquiolite, que é uma inflamação dos brônquios. Me deixaram ali ficar na UTI com ele alguns dias. E eu comecei a clamar. Meu esposo estava perto de ir para um congresso em Manaus, já tinha pago a passagem, tudo. Eu falei, não, querido, vai na paz, só fica lá orando. E você clamando, eu vou ficar aqui. O Senhor vai cuidar de tudo. E eu fiquei na UTI ali aqueles dias, queridos, pedindo a Deus realmente um milagre na vida do meu filho. E eu me lembro que uma noite que eu estava muito aflita, os médicos fazendo muitos exames, eu não via resposta, a respiração dele, a saturação muito baixa. Eu me lembro que eu falei, Senhor, fala comigo, me dá uma palavra. E Deus me deu uma palavra, eu abri ali em Juízes. E o Senhor disse assim, a promessa que Ele deu aos pais de Sansão. Ele falou, esse menino virá. Eu vou contextualizar, que eu não me lembro exatamente o versículo. Mas disse assim, esse menino vai vir. E ele vai ser um libertador do meu povo. Ele vai permanecer. E aí aquela palavra que Deus deu aos pais de Sansão, eu tomei posse para a vida do meu filho. E ele foi só melhorando, melhorando, melhorando. E hoje está ali, maior que eu. Glória a Deus, uma bênção. E com essa promessa sobre a cabeça dele, que eu creio de coração, aleluiado, hoje mais crente que nós. E vai realmente ser um libertador dessa geração, em nome de Jesus. Bem, queridos,
nós muitas vezes precisamos realmente de um milagre de novo. E a gente vai ver um povo, o povo de Israel, teve uma fase da vida deles, que eles realmente, de uma maneira muito forte, a gente conhece bem a história, a gente vai ler juntos aqui, eles precisaram que Deus fizesse de novo. Vamos ler aí Êxodo capítulo 14, dos versos 10 a 14. Êxodo capítulo 14, versos 10 a 14. Vamos ver ele para a gente acompanhar a leitura. Aí. Diz assim: quando o faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles. Pelo que tiveram muito medo os filhos de Israel e clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: foi porque não havia sepulcros no Egito, que de lá nos tiraste para morrermos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais. Estai quietos e vede o livramento do Senhor, que Ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. Aleluia. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, a gente conhece a história, teve até uma novela, né, da história aí, e a gente viu desse milagre, né, os 10 mandamentos, desse mover de Deus. O povo de Israel estava precisando de um milagre. O povo de Israel, ele estava há 400 anos escravizado. Você imagina um pai ver a sua filha sendo escravizada? Você imagina, às vezes os senhores falavam, passavam, achavam uma menina bonita e eu quero essa menina dormindo comigo hoje. Vocês imaginam vamos dizer, a humilhação que o povo de Israel passou. Imagina 400 anos de luta, de sofrimento. Os filhos vendo os seus pais sofrendo com a escravidão, morrendo por causa da escravidão. Uma vida miserável. Gente, foi muito tempo, geração após geração. Mas o povo de Israel clamava. O povo de Israel precisava de um milagre. Até que um dia a gente conhece a história. Deus mandou um libertador. Como é que era o nome dele? Moisés. Deus, de uma maneira extraordinária, mandou Moisés. E aquele homem, com aquela unção incrível, foi um homem que foi um instrumento de Deus, para a glória de Deus se manifestar no Egito. E foi forte ali, não foi? 10 pragas, que a gente viu como Deus se manifestou naquele lugar, até que Faraó, aquele homem completamente incrédulo, creu. E falou: tira esse povo crente da minha terra, que esse povo está amaldiçoando a minha terra. Vão embora! E finalmente o milagre chegou. O povo que estava escravizado há 400 anos... gente, viu a glória de Deus e finalmente eles estavam livres. Finalmente eles estavam cantando, alegres. Nós vamos servir a Deus, nós vamos para a nossa terra. Mas sabe o que aconteceu? Depois de um tempo, não sei quantos dias ali, que eles já estavam a caminho da terra prometida, né, já começaram com essa expectativa. O que aconteceu? E eles saíram da terra do Egito. Viram um milagre, mas de repente chegou uma notícia para Moisés. E a gente leu aqui. A notícia foi o seguinte: olha, os egípcios estão vindo de novo. Os egípcios voltaram. Os egípcios estão vindo, Moisés. E eles querem destruir a gente. Eles vão matar a gente. E aí a gente vê uma cena disso que eu estou falando para você. O povo que viu o milagre precisou ver o milagre de novo. E sabe, eu quero começar aqui dizendo para você que o nosso Deus que faz de novo,
Ele é um Deus tão poderoso, tão lindo. Eu senti vontade da gente meditar hoje um pouquinho no caráter de Deus. Eu sei que a gente não vai poder esgotar o assunto de jeito nenhum, mas eu quero citar algumas coisas relacionadas a essa história e relacionado a esse tema que eu acredito que vão edificar a nossa vida, o nosso coração, e que tem a ver com a essência de Deus. Porque talvez você que está aqui essa manhã, você está aqui dizendo: pastora, realmente eu preciso que Deus faça de novo na minha vida. E agora? E eu quero compartilhar com você, para você ver como o nosso Deus é grande, é lindo, é maravilhoso, e te apresentar esse Deus que um dia fez e vai fazer outra vez na tua vida. Amém? Aleluia. E a primeira coisa que eu quero falar para você é que o Deus que um dia fez, Ele vai fazer outra vez. Eu quero passear nos nomes de Deus aqui em alguns. Eu quero te dizer, porque Ele é Elohim. Eu queria que você falasse comigo: Ele é Elohim. Elohim, aleluia. Por que, pastora, que você pode dizer que o nosso Deus vai fazer de novo? Porque Ele é Elohim, Ele é o Deus poderoso. E eu quero te apresentar por quê? Porque quando a gente conhece quem a gente está servindo, quanto mais a gente se aproxima dEle, a gente confia nele. Sabe, queridos, por exemplo, talvez você tenha alguém no seu ciclo de amizade que é uma pessoa, não, com certeza você tem, pessoas no seu ciclo de amizade, você diz assim: essa pessoa é de confiança. Essa pessoa é gente boa, essa pessoa, ela cumpre a palavra dela. É uma pessoa, pensa aí, uma pessoa que você fala: caramba, aquela pessoa é uma pessoa de caráter. É uma pessoa que se ela promete, ela cumpre. Pensou aí? Se alguém chegar para você, chegasse hoje e falasse assim: pastora, deixa eu te falar, você acredita que essa fulana, que você pensou, pastora, você acredita que ela falou que ia fazer tal coisa e não fez? Ela falou que ia me pagar em determinada coisa e ela não me pagou. Eu tenho certeza que a pastora ia falar: a Joana, por exemplo, se ela pensou... A Joana? Não, a Joana não. A Joana é o seguinte: se ela falou que vai fazer, ela vai fazer. Deve ter acontecido alguma coisa aí, essa história está mal contada. É assim ou não é? A gente defende quem a gente sabe que tem aquela característica. Por isso eu quero hoje conversar com você sobre algumas coisas do nosso Deus. E a primeira coisa que eu estou falando para você é que Ele é Elohim. E a Bíblia fala, queridos, que Elohim significa... Qual é a tradução de Elohim? Elohim significa: o nosso Deus, Ele é o Deus todo-poderoso acima de todos os governos. Oh, glória! Aleluia! Ele é o Deus grande, poderoso, maravilhoso. O povo de Israel, alguns, que estavam ali se queixando, porta-voz do povo no texto que a gente leu, e não sabiam disso. E sabe o que eles fizeram? A Bíblia diz, a gente leu ali, falou assim, e eles ficaram aterrorizados. Quando o povo de Israel soube que o exército de Faraó estava voltando, eles ficaram apavorados. Com medo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Gente, o negócio estava bom demais para ser verdade. Está vendo? A alegria de pobre dura pouco. Tem um ditado assim, né? Meu Deus, estava muito bom para ser verdade. Olha, o inimigo está voltando. E a Bíblia diz que o povo ficou aterrorizado. Esse povo que reclamou não conhecia a Deus, mas tinha um homem ali que conhecia a Deus. Esse homem era Moisés. E eu profetizo essa manhã que Deus está trazendo sobre nós uma revelação de quem Ele é. E nós vamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Amém? Moisés, que conhecia a Deus, ele disse assim: gente, peraí. Olha qual foi a resposta de Moisés, o iniciozinho da resposta dele. Moisés falou assim: não tenham medo. Olha o paradoxo de um povo que ficou aterrorizado. E Moisés falou assim: take it easy. Fiquem de boa. Não tenham medo. E agora eu que vou falar, não vou dizer aqui que Moisés falou isso, mas eu sei que Moisés conhecia a Deus. E vamos dizer, Moisés, ele, dentro desse contexto que eu estou falando para vocês, ele falou nesse sentido, vamos dizer assim: o meu Deus é Elohim. Ele é todo poderoso. O povo do Egito é forte, mas o nosso Deus é maior. O nosso Deus é mais forte. O que talvez você está passando na tua vida hoje?
que talvez está querendo te deixar atemorizado, talvez está querendo deixar você desesperado. E eu sei, queridos, que às vezes nós somos sobressaltados de más notícias. Às vezes nós recebemos uma notícia, às vezes nós passamos alguma situação que quer realmente trazer desespero. A gente não está livre disso, amém? O problema não é sentir o desespero. O problema não é sentir o medo, porque ele pode querer vir. O problema é ficar com ele. O problema é falar, estou desesperado mesmo, não tem jeito, não vai dar. E o povo de Israel começou a ficar daquele jeito. Então eu estou aqui essa manhã para dizer para você, como Moisés falou para o povo de Israel, não temas. Amém? Não tenha medo. O seu Deus é Elohim. Ele é o Deus todo-poderoso acima de todos os deuses. O que Moisés falou? Nosso Deus pode todas as coisas. Hoje, a gente sabe, vamos comparar aqui. A gente vê qual é a força bélica, uma das forças bélicas, se não for a maior, eu acredito que é a maior. Eu sou leiga, mas a força bélica mais forte do mundo, os Estados Unidos, certo? Os Estados Unidos. Então, você imagina que eles foram, por exemplo, ameaçados pelos Estados Unidos naquele momento ali. E, gente, e realmente, os Estados Unidos, eu fui procurar saber, assim, uma das forças maiores que eles têm. Os Estados Unidos, ele é tão fraco, para não dizer o contrário. O pessoal é tão forte que eles construíram para o governador deles, né? Para a figura máxima do governo deles, o presidente dos Estados Unidos, o Força Aérea 1. Força Aérea 1 é o avião do presidente dos Estados Unidos. Esse avião, ele tem algumas características incríveis. Eu lendo sobre isso, você acredita que o Força Aérea 1, eles fizeram para ser uma capacidade, ter uma capacidade de ser uma casa branca no ar. Ele tem a capacidade de ficar invisível a outros aviões que estiverem passando. Então, não conseguem detectar o Força Aérea 1. Se houver um ataque nuclear, ele tem proteção nuclear. Imagina, ele pode ser abastecido no ar. Ele não precisa, se a terra explodir por onde ele estiver, ele encontrar um avião em outro território, pode abastecer no ar. Ele tem uma proteção incrível nos equipamentos dele, que ninguém pode mexer. É uma proteção maravilhosa que eles criaram ali. Agora imagina, tudo isso a proteger o presidente dos Estados Unidos. Você imagina, queridos, eu parando para meditar, se o homem tem a capacidade de criar isso. O homem tem a capacidade de fazer uma proteção incrível para uma pessoa que eles consideram importante. A Bíblia diz que Elohim, ele é um Deus, ele é o Deus que está acima de todos os governantes. E essa palavra Elohim, eu acho assim, me fascina, está ali no Salmo 91 que diz, eu habito no esconderijo de Elohim e descanso à sombra de El Shaddai. Eu habito no esconderijo daquele que está acima de todos os governos, daquele que está acima de todos os exércitos. Por isso que Davi, que conhecia a Deus, ele disse, pode vir um exército contra mim, mas o meu coração não temeria, aleluia, porque eu sei em quem tenho crido. E aí foi Jó que afirmou, né? E eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará. Eu estou aqui essa manhã para dizer para você que aqueles que veem milagres e Deus quer se manifestar na sua vida de novo, a gente precisa crer que Ele pode fazer. Porque aquele povo incrédulo começou a murmurar, começou a se deixar levar pelo desespero, começou a se deixar levar pelas situações. E eu sei, queridos, que nós somos humanos e somos tentados a isso, mas Deus está querendo nos levar para um novo caminho. Um caminho onde diz, não se atemoriza de mais más notícias. Antes o seu coração está firme, confiante no Senhor. Aleluia. Eu não sei que notícia talvez você recebeu essa semana. Ou recebeu esse ano. Uma notícia que você não gostaria de receber. Eu estou aqui essa manhã para dizer para você, não temas. O seu Deus é Elohim.
Amém? Segunda coisa, o Deus que um dia fez vai fazer outra vez, eu quero te dizer, porque Ele é Emanuel. Amém? Fale comigo, por favor, Ele é Emanuel. Aleluia. Queridos, a gente sabe, quando a gente leu aqui o texto, a Bíblia fala que o povo começou a reclamar, né? Eles começaram a falar assim, Moisés, por que você mandou a gente vir para cá? Você acha que não tinha muito túmulo no Egito? Agora vamos todo mundo morrer aqui. Eles foram pessimistas, eles foram negativos. E eles começaram a reclamar com o líder, reclamar com a pessoa que tinha ajudado eles a sair dali. E começaram a dizer, poxa pastor Moisés, fala sério, hein? Você também? Olha para onde você trouxe a gente. Olha onde a gente está. E começaram a murmurar, queridos. Mas a Bíblia diz que Moisés, ele falou uma coisa que reafirma isso que eu estou dizendo para você. Moisés falou assim, não tenham medo. E a continuação daquilo que ele disse, ele falou, fiquem firmes. Oh, glória a Deus. Eu queria que você falasse assim com cara de profeta para quem está do seu lado hoje. Diga assim, fique firme. Oh, glória. Eu acredito de coração que um dos motivos, por exemplo, de uma das grandes características, e eu já li isso, de grandes líderes, das pessoas que vencem, das pessoas que vão além, são pessoas que permanecem firmes. São pessoas que perseveram, que não correm da raia. Inclusive eu li uma entrevista falando dos grandes CEOs do mundo, né? Esses CEOs são esses homens de grandes empresas que a Mac tem, né? A Microsoft, que a Apple, né? Melhor dizendo, a Apple tem, que o Google, tem os CEOs, né? A Coca-Cola, que são esses homens que sabem articular. Quando a empresa precisa de uma necessidade, eles sabem aconselhar, eles sabem articular. São homens que ganham mega salários. Normalmente o CEO de uma empresa, ele é milionário nos Estados Unidos, porque são homens que sabem lidar com a situação muito bem. E lendo num livro até de John Maxwell, ele falando que esses homens muito bem sucedidos, às vezes se você olhar de aparência, são pessoas simples. São pessoas que passaram pelo currículo de uma empresa como todos os outros. Foram homens que muitas vezes tiveram curso, vamos dizer, tiveram graduações, como todos os outros da empresa. Você imagina uma Google, que é uma empresa fantástica, né, mundial. Todas as pessoas ali são muito bem preparadas, sim ou não? Agora, o que difere um CEO para ser um CEO da Google? Para ser um cargo de liderança. E aí, dizendo nessa pesquisa, esses são homens que diante do problema, diante do desafio, são pessoas que sabem reagir da maneira correta. Olha a diferença. Ganham mais milhares de dólares do que o amigo dele do lado, porque na hora que vem o baque, ele não fala assim, saída pela direita, e sai correndo. Na hora que vem a prova, ele não fala, eu ia, mas eu não vou mais. Eu ia continuar, mas eu estou saindo fora, sabe? Eu falei que ia estar na liderança da igreja, cuidando esse ano aí dos jovens, não sei. Eu estou supondo, tá, gente? Os jovens estão uma benção aqui, só estou supondo. Eu ia cuidar de uma célula, ia cuidar de alguma coisa. Não, mas está muito difícil. Estou encontrando umas pelejas aí. O diabo. Desde que abri a célula na minha casa, o diabo está furioso. Deixa eu te falar, o diabo nasceu furioso, ele vive furioso. Não é que você tenha a célula ou não, na sua casa não. Se ele está furioso, é um bom sinal. Porque se ele está tentando se levantar, significa que ele vai cair no nome de Jesus. Por isso, queridos, nós precisamos ser essas pessoas. Essas pessoas que prevalecem. Vem a situação, vem a luta. E por que eu vou prevalecer? Pastora, por que eu vou continuar? Moisés falou para aquele povo, ei, para aí, gente. Vocês tiveram amnésia, A gente acabou de sair do Egito.
Vocês não estão lembrados? Isso é só eu que estou falando, tá? Contextualizando, vamos dizer a história. Vocês não estão lembrados que Deus fez uma praga, 2, 3, 10 pragas? Olha quantas maravilhas o nosso Deus fez lá atrás. Moisés falou: fiquem firmes. Eu queria que mais uma vez você falasse assim: eu preciso ficar firme. Queridos, eu acredito de coração que aquelas pessoas que prevalecem, que vencem, são pessoas que ficam firmes. Eu só cheguei aqui no meu casamento porque eu fiquei firme. Tiveram situações difíceis, tiveram. Tem situações adversas para todo mundo. Mas, queridos, aqueles que prevalecem são aqueles que permanecem firmes. E, pastora, por que eu posso permanecer firme? Por quê? Porque você tem um Deus, que Ele é Emanuel. Você não está sozinho, Ele está com você. Você não está sozinho. Amém? Você não está sozinha. Às vezes, se a gente pensar: ai, meu Deus, eu vou sair do culto aqui hoje. Ai, Senhor, quer dizer que eu tenho que continuar com essa célula? Misericórdia. Senhor, mas se eu for parar para pensar no que eu for fazer sozinho com a minha célula, vai ser difícil. Ai, eu vou ter que cuidar daquele povo. Ai, chega gente desse jeito. Ai, meu Deus, eles vão embora, deixa minha casa bagunçada. Ai, Senhor. E começar a ver o que é ruim, o que não é legal. Mas, em nome de Jesus hoje, você sair daqui pensando assim: Deus, eu vou voltar para minha casa hoje. Eu vou continuar nesse casamento. Eu vou continuar acreditando no meu filho. Sabe por quê? E eu vou conseguir, em nome de Jesus, porque eu sei, o Senhor está comigo. Não vai ser na tua força. Moisés sabia, não é na tua força. Quando nós queremos lutar na nossa força, a gente não consegue. Meu esposo tem uma pregação que ele fala muito sobre isso. Meu esposo, ele era dependente químico. Meu esposo era viciado em cocaína. Ele foi para a igreja, sim. Era um jovem, veio de um lar muito desestruturado. O pai dele também era, apesar de ser um homem muito bem sucedido financeiramente, era inspetor do Banco Central. Mas era um homem com uma vida muito bagunçada, que jogava, jogo do bicho, que tinha uma vida muito terrível, promíscua, com drogas, aquela coisa toda. E aí, meu esposo teve essa herança espiritual, muito jovem ele entrou nas drogas. Mas logo que ele se converteu e ele começou a ir na igreja, teve uma experiência com Deus, ele conta que ele saiu do acampamento e falou assim: beleza, nunca mais eu mexo com droga. Tô de boa, é nóis, pode vir aqui, Satanás. Pode vir aqui. Ele conta que logo que ele voltou de um acampamento assim, aleluiado, porque a carne não precisa de vamos dizer, uma panela de sopa, não, precisa de uma colher de chá, né? Ele deu uma brechinha e ele caiu nas drogas de novo. Ele conta que naquele dia foi tão terrível, que ele usou o dinheiro do dízimo que ele ia trazer no altar. Foi tentado e caiu em tentação e comprou drogas. Quando ele estava chorando, desesperado, dizendo: Deus, por que eu fiz isso? Ele ficou com raiva dele mesmo de ter feito aquilo. Ele ficou com raiva do diabo. Ele ficou indignado. E na hora, ele sentiu o Espírito Santo falar com ele: meu filho, você falou que você ia se libertar. Você falou que você ia conseguir. Mas, meu filho, não é você, sou eu em você. E ele falou que a partir daquele dia, ele saiu dali. E disse: Deus, então, eu não dou conta não. Aí é diferente, Deus gosta da gente assim, hein? Deus gosta da gente desse jeito. Deus, não dou conta não, Senhor. Eu preciso do Senhor, me ajuda. E aí ele falou que a partir daquele dia, ele nunca mais usou drogas. Vamos aplaudir a Jesus por isso? Amém? Glória a Deus. A gente precisa saber que não é a gente. Eu me lembrei também da história, meu pastor sempre contava de um novo pregador.
Eu gosto muito quando alguém chega para mim e fala: pastor, eu vou pregar, eu estou tão nervosa. Eu falo: você está no ponto que Deus gosta de usar, você está dependente. Porque eu me lembrava da ilustração que meu pastor contava para nós, do jovem pregador, pastor Hugo, que ele subiu no púlpito, todo cheio. Hoje eu vou arrebentar naquela igreja. Hoje eu já preparei o sermão, já estudei. Cara, eu vou arrasar, só vai dar vai ser demais. Subiu. Quando ele subiu, que ele começou a pregar, embaralhou tudo. Esqueceu o que ia falar. Ficou tudo complicado. Aí ele desceu envergonhado, triste. Falou: pastor, por quê? E chegou o pastor: por que isso aconteceu comigo, pastor? Olha, eu me preparei e tal. Aí o pastor, muito sábio, falou para ele: meu filho, se você tivesse subido do jeito que você desceu, a mensagem teria sido diferente. Porque ele subiu dizendo: sou eu. E ele desceu dizendo: eu não dou conta. Eu tenho certeza que aquele seminarista aprendeu uma grande lição naquele dia. Não sou eu. É como diz a Bíblia: Cristo em mim, a esperança da glória de Deus. Você vai viver um milagre de Deus na tua casa. Quem recebe? Você vai viver um milagre de Deus no teu ministério. Você vai viver um milagre de Deus na tua família, amém? Na tua igreja, na tua vida financeira. Mas você precisa saber, se você olhar para o teu hoje, mas eu não estou vendo nada, mas quem disse que é para ver? Olha para o alto, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem, eu sei que vem, vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. É dele que vem, porque ele é Emanuel, ele não deixa a gente sozinho. Isso é um dos nomes de Jesus, ele é Deus conosco. Você pode permanecer firme. A penúltima coisa que eu quero falar para você: o Deus que um dia fez vai fazer outra vez, porque ele é Jeová Tsidkenu. Vamos tentar falar, é meio diferente esse nome, né? Mas eu queria que você falasse comigo: porque ele é Jeová Tsidkenu. Isso. Significa porque ele é o Senhor, justiça nossa. Na hora que o povo estava aflito, Moisés falou: não temam. Sabe por quê? Porque esses egípcios que vocês estão vendo, vocês não vão ver mais. Isso que está acontecendo com você, essa situação, esse povo que está se levantando, querendo agora voltar na palavra, porque eles falaram que ia libertar, agora estão falando que não vão libertar. Quer dizer, um povo sem palavra, que está querendo envergonhar vocês. Deixa eu falar uma coisa: Moisés, vou trazendo para o contexto da mensagem, ele disse: olha, o nosso Deus, ele é um Deus forte, ele é poderoso, ele é Jeová Tsidkenu, ele vai fazer justiça. Sabe, queridos, nós temos um Deus que nos justifica. Quantos de nós aqui já passamos situações que pessoas quiseram nos envergonhar, talvez nos caluniar, talvez nos tratar de uma maneira que a gente dizia: gente, mas eu não mereço ser tratado assim. Você já passou isso? Já passou isso? Ou alguém que falou assim: porque o fulano é tal coisa, você é isso. Você fala: eu não sou isso. Por que você está falando isso de mim? E sabe, muitas vezes quando nós somos injustiçados, talvez dentro de casa ou no trabalho, ou até na igreja, porque Deus aqui usa às vezes umas lixas, usa umas lixinhas para lixar nós. A gente é tendencioso a querer dizer assim: poxa Deus, e aí? Quer saber? Pisou no meu calo, vou pisar também. Falou mal de mim? Pois eu vou falar também. Tá pensando o quê? Achei que aqui na igreja não tem gente assim, né, pastora? Eu estou olhando para vocês, vocês têm uma carinha tão linda. Vocês parecem tão brandos, tão calminhos. O quê? Fez isso comigo, me deu cano? Pois eu vou contar para todo mundo. E eu vou fazer isso e aquilo outro e aquilo outro. Me traiu? Pois eu vou na balada no próximo final de semana. Me deu um chifre para levar 10.
está repreendido em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Quer fazer justiça? Eu estou falando isso aqui porque tem gente que recebe esses conselhos, né? Ele te traiu, e boba, por que você vai ficar chorando? Vai lá e paga com a mesma moeda. Mas, queridos, aqueles que veem a glória de Deus são aqueles que acreditam de coração que há um Deus no céu que tudo vê. Não tem essa plaquinha onde a gente vai, às vezes, em alguns lugares, tem uma plaquinha assim: você está sendo filmado? Eu quero te dizer essa manhã, para a sua alegria ou para a sua tristeza, mas para a sua alegria, você está sendo filmado. Deus te vê. Se tristeza, vai se arrepender hoje, Deus vai trazer alegria. Deus nos vê. Ele está te filmando. E uma característica forte do caráter de Deus: Ele é Jeová Tzidkenu. Ele é aquele que sabe, de uma maneira linda, como você nunca conseguiria se justificar, Ele sabe justificar você. Ele sabe honrar você. A gente vê um personagem bíblico que viveu muito isso, Davi, né? Saul se levantou contra ele terrivelmente, querendo matá-lo. No dia que Saul estava na mão de Davi, Davi falou: eu não vou fazer justiça com as minhas mãos. Gente, que homem impressionante. Eu não vou fazer justiça com as minhas mãos. Se o Senhor quiser me colocar lá, Ele vai me pôr. Eu não vou matar Saul. Ele é ungido do Senhor. Que coisa linda. Sabe o que Deus fez? Rapidinho. Eu acho que isso mexe tanto com Deus. Tem alguém ali confiando em mim. Tem alguém ali confiando que eu vou fazer. Tem alguém ali não negociando os princípios. Tem alguém ali vivendo o amor em vez do ódio, confiando em mim. Ah, pois agora eu vou entrar. Agora eu vou entrar. Ele vai. Deus vai firme. Eu vi essa cena uma vez tão simples. Na minha casa, a Bianca chegou em casa: mamãe, tem uma menina lá na escola, que é muito, elas eram pequenininhas, mamãe tem uma lá na escola, falando mal de mim. Essa menina, mamãe, todo mundo só quer conversar com ela, e tal, e começou a reclamar. Aí a Maísa ouvindo, a Maísa falou: me mostra quem é ela. Quem é essa menina? Falei: calma, Chuchu, calma. Já foi na hora querendo defender. Quer dizer, se a gente tem gente que ama a gente, se nós que somos pais defendemos nossos filhos, né, que a gente fala: mexe comigo, não mexe com meus filhos, não. Com meus filhos, não. Imagina Deus. Se ele olha, se alguém está mexendo com você, se você tem se sentido injustiçado, eu quero te dizer: espera mais um pouquinho. Entrega a tua causa nas mãos do justo juiz, e você vai ver que essa situação vai ser revertida e o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Amém. Nós temos um Deus que tem prazer em nos honrar. Em último lugar, eu quero te dizer, aleluia, dentro desse contexto aqui, eu estou me lembrando só de mais uma história que estou sentindo vontade de contar, mais uma coisinha. No meu ministério, há muitos anos atrás, eu passei uma situação dentro da igreja de uma pessoa que me liderava. E esse tempo que eu passei nessa igreja foi um tempo curto. Não era a minha igreja original, eu estava trabalhando ali nessa igreja, mas Deus trabalhou muito comigo esse lance de justiça. E eu fui muito injustiçada. Eu via pessoas falando mal, dizendo coisas, tratando com indiferença, que a indiferença é triste, né? Chegar e passar por você, não cumprimentar e tal. Eu só chorava. Chorava diante de Deus, não contava para ninguém. Dizia: Senhor, o Senhor está vendo isso aí. O Senhor está vendo isso aí. Eu entrego nas suas mãos. Foi difícil. Quem já passou sabe. Há 2 anos atrás, isso fazem 21 anos, Deus me tirou desse lugar. Nós voltamos para a nossa cidade natal. E há 2 anos atrás, essas pessoas que agiram desse jeito, depois de um evento que eu e meu esposo estávamos ministrando, me procuraram e falaram assim: pastora Maírla, eu queria que você orasse por nós. Era um casal. Eu queria que você colocasse a mão na nossa cabeça. A gente respeita a unção que está na sua vida. A gente quer essa unção.
E eu vi aquela mulher que tantas vezes eu tinha sofrido e chorado com a atitudezinha dela, que foi uma lixa forte. Ela disse em lágrimas: por favor, ore por mim. Na hora, sabe quando você está assim, amém, e por fora você está assim, não acredito. Você está assim, oh, glória a Deus, e por fora eu estava assim, meu Deus. Por fora eu estava, como assim? Senhor, chegou o dia. E agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar. Eu vou abençoar. E ali orei, abençoei. E, gente, eu falei, esse Deus não é gente, não. Esse Deus faz. Ele honra. Então, quero dizer para você hoje aqui, tem um Deus que está te vendo. Ele é Jeová Tzidkenu, e Ele vai justificar você. E a última coisa, eu quero dizer essa manhã, o Deus que um dia fez vai fazer outra vez, porque Ele é Jeová Sabaó. Eu queria que você falasse para quem está do seu lado, Ele é Jeová Sabaó. Aleluia! Jeová Sabaó, o que é isso, pastora? Ele é o Senhor dos exércitos. Moisés virou para o povo aquele dia e falou: ei, aquietai-vos. Para que aflição? Lá no finalzinho do versículo, que coisa linda. Ele falou: não temas, fiquem quietos, não temam, fiquem quietos. E ele falou: o Senhor pelejará por vós. Sabe quem vai lutar por você? Deus. E vocês vão se calar. Vocês vão ficar boquiabertos, porque Ele é Jeová Sabaó, o Senhor dos exércitos. O nosso Deus gosta de uma boa briga. E se mexe com o filhinho dele, como a gente estava citando aqui anteriormente. Ele gosta de defender. Você tem um Deus que peleja por você. E Moisés falou, Ele vai pelejar por nós. Ele já não pelejou uma vez? Ele livrou a gente do Egito? Pois Ele vai pelejar de novo. Deus, aquele que fez a obra na sua vida, Ele vai fazer de novo. Muitas vezes isso me encoraja. Me encoraja, às vezes, quando eu estou passando uma situação de fé, eu digo: Senhor, eu estou precisando desse milagre. Aí o Espírito Santo vem e fala: minha filha, por exemplo, eu estava precisando um tempo, uma determinada fase da minha liderança. Eu estava com uma galera na igreja precisando que eles fossem transformados. Eu estava orando, fazendo aquela oração básica, né? Senhor, ilumina ou elimina? E aí dizendo: Senhor, ilumina esse povo, meu Deus. Tinha um povinho ali básico. E aí eu me lembro de um dia estar orando, olhando para um verde, assim, para um jardim. E o Senhor falou: minha filha, por que você está duvidando que eu posso transformar? Eu não transformei a vida do seu marido? Olha quem era o Ricardo, porque o milagre ali foi grande. Foi forte. O tamanho da graça é o tamanho da profundidade do que era ruim. E aí o Senhor falou comigo: eu não fiz uma vez, eu vou fazer outra vez. Então, traga à sua memória o que te pode dar esperança. Amém? Jeremias, ele disse isso: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Deus fez aquilo, Ele vai poder fazer de novo. E Jeová Sabaó, Ele é o Senhor dos exércitos. E sabe uma característica que o nosso Deus gosta? Ele gosta de mostrar a glória dEle para as pessoas que estão ao nosso redor. Ele gosta de entrar na nossa vida. Quando a gente diz assim: Deus, agora ninguém podia fazer, Ele fala: então agora eu vou entrar, porque agora você está acreditando que só eu posso fazer, então agora a glória vai ser só minha. Ele gosta de ser glorificado. Olha o que diz o verso 18: os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e cavaleiro. Nós falamos aqui alguns nomes de Deus essa manhã. Qual foi o primeiro que a gente falou? Ele é o quê? Porque Ele é o quê? Elohim, muito bem. Segunda coisa, Ele é? Emanuel, Deus conosco. Terceira coisa? Jeová Tzidkenu, Senhor, justiça nossa. Quarta coisa? Jeová Sabaó, Senhor dos exércitos. E tem muitos outros nomes que Deus vai falando
diz, né? Outros nomes, fala Jeová Roi, o Senhor que é o meu pastor, e tantos outros nomes que você pode estudar. Rafá, o Senhor que cura, Jeová Chamá, tantos outros que você pode estudar depois. É o Shaddai, enfim. Mas eu quero te dizer hoje, eu acredito de coração que hoje Deus está aqui. E muitas vezes Ele vai permitir situações na sua vida acontecerem de novo, porque, queridos, a vida é cíclica. Acontece uma vez, depois pode acontecer de novo, mas sempre a gente precisa saber que o nosso Deus vai estar conosco. Eu quero finalizar dizendo para você, eu quero mostrar um vídeo, dizendo para você que eu creio, sou eu, tá? Quando Moisés falou assim: Senhor, eu vou me apresentar para o povo de Israel. Qual é o seu nome? Os deuses lá têm tantos nomes, qual vai ser o seu nome? Deus falou: diga que eu sou o que sou. E um dos motivos que eu acho que Deus falou isso para Moisés, eu acredito porque Deus disse assim: Moisés, eu vou ser tudo o que você precisa que eu seja. O dia que você precisar de cura, eu vou ser Jeová Rafá. O dia que você precisar de amigos, de presença, eu vou ser Emanuel. O dia que você precisar de justiça, eu vou ser o seu Jeová Tzidkenu. O dia que você precisar de provisão, eu vou ser Jeová Roi, o seu pastor. Porque Ele é tudo que você precisa que Ele seja. Amém?